Oi, eu sou a Bárbara, sou sua professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, hoje nós estamos tratando sobre crase, o uso da crase. Essa é a aula número 2. Se você não assistiu a aula número 1 ainda, procure ela aqui. É importante você começar da primeira, né, e assistir na ordem para você entender melhor. Ok, dando continuidade, né? A crase, né? Casos em que a crase sempre ocorre. A gente viu na última aula os casos em que a crase não ocorre e a gente viu como se forma a crase, né? Inclusive, repeti várias vezes a formulazinha para vocês. Vou colocar aqui já, ó. A mais A igual a craseado. Precisamos sempre da preposição a, o artigo a, ou a preposição a mais uma palavra que comece com a. Vamos lá. Bom, casos que sempre ocorrem diante de palavras femininas. Gente, necessariamente, né, na maior parte dos casos, a crase vai ocorrer na frente de palavras femininas, nunca palavras masculinas. Isso daí a gente já disse. Nunca em palavras masculinas, porque só as palavras femininas possuem o artigo a. Né? E a crase nada mais é, a crase a gente não sai usando a crase assim porque inventou, nossa, alguém inventou que tem que ter uma crase, não sei pra quê, pra complicar a nossa vida. Não, gente, a crase é a junção do a, né, do a da preposição do verbo mais o a do artigo, ou o a da preposição do verbo mais um pronome que começa com a, né, aquilo, aquele, aquela, a qual, as quais, ok? Ou no caso de algumas expressões específicas que também começam com a, ok? Vamos entender. Diante de palavras femininas, então, nós sempre teremos, desde que o verbo peça, né? Amanhã iremos à festa de aniversário da minha colega, né, de minha colega. Quem vai a. E a festa, como é um substantivo feminino, ela tem o artigo a implícito, o artigo elíptico, né? Então aqui, ó, a mais a, o que forma? A craseado. Então amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega, ok? Outro exemplo. Sempre vamos à praia. Mais uma vez o verbo ir, gente. Verbo ir, transitivo, indireto, sempre, né? Quem vai a. Praia, substantivo feminino. Tem um artigo a implícito aqui. Então, a mais a igual a craseado, ok? Sempre vamos à praia no verão. Ela disse à irmã o que havia escutado pelos corredores. Quem diz algo a alguém, né? Nós temos aqui um verbo transitivo direto e indireto, né? Ele se liga diretamente ao o que foi dito, né? E indiretamente a quem você disse. Quem que a pessoa disse? Disse a irmã. Então nós temos o a, preposição do verbo, mais o a de irmã, que é um substantivo feminino, né? Então nós temos um artigo feminino escondido, elíptico, né? A mais a dá o quê? O a craseado. Sou grata à população, né? Quem é grato a alguém por alguma coisa, né? No caso nós temos a alguém. Então é um verbo transitivo indireto, né? Não é que aqui é uma expressão. O grato, na verdade, é um substantivo, né? Um verbo substantivado. Mas como a gente tem aqui a expressão, né? O sou grata, então acaba valendo como verbo. Então você é grato a, né? A alguma coisa, a alguém. E a população, substantivo feminino, tem um artigo implícito. A mais a, né? A craseado. Fumar é prejudicial à saúde. Olha, é prejudicial. Mais uma vez, nós temos aqui uma espécie de locução verbal, né? Porque prejudicial não é um verbo, né? Mas é uma substantivação, vamos dizer assim, né? Então, o que é prejudicial
a alguma coisa, né? E aí, a saúde, substantivo feminino, que precisa de um artigo, que está implícito. A mais A vai formar o acraseado. Este aparelho é posterior à Este aparelho é posterior à invenção do telefone. Bom, é posterior. É posterior ao quê? Posterior a quê? É posterior a alguma coisa, a invenção, substantivo feminino. Temos um artigo escondido aqui. A mais A igual a acraseado. Diante da palavra moda, né, com o sentido de a moda de, mesmo que a expressão moda fique subentendida, tá? Então, olha só, o menino resolveu vestir-se a Fidel Castro. Nesse caso aqui, gente, a gente usa isso mais para evitar ambiguidade no caso, tá? Por quê? Vamos supor que a gente fale sobre a moda, né? A moda, substantivo feminino. Vamos dizer que eu diga para você assim: a moda de usar calça pantalona começou no verão passado. Eu tô falando a moda, né, substantivo. Eu tô falando que a moda começou a ser usada, né? A moda da calça pantalona começou no verão passado. E aí, se eu falo assim, imagina se eu escrevo: o menino resolveu vestir-se à moda, sem a crase. O rapaz resolveu vestir-se à moda. Só que esse a moda aqui, ele não dá a ideia de uma forma, né? Ele dá a ideia de que você está vestindo a coisa, a moda. Entende? Quando a gente coloca a crase nesses casos, a gente está dando um outro sentido para a expressão. Por exemplo, quando a gente fala bater a porta, a gente está falando sem crase, né? Quando a gente fala bater a porta sem crase, a gente está bater a porta. Entende isso? A mesma coisa. Bater a porta. Pá, bateu. Agora, bater a porta. Toque, toque, toque. Entenderam isso? Nesse caso de a moda, tem a ver com isso, né? De evitar uma ambiguidade, porque são duas coisas diferentes. Bater a porta, né? Você, pá, bateu a porta. E saiu batendo a porta. Agora, fulano está batendo a porta. Toque, toque, toque. Tá? Então, quando a gente fala a moda, a gente fala a moda craseado. Então, a gente vestiu a moda de Fidel Castro. Vestir-se a Fidel Castro. O jogador fez um gol a Pelé, tá? A moda de Pelé. Usava sapatos a Luís XV. Tá? Luís XV é aquele que começou a usar um saltinho, era um rei da França, que ele era baixinho, então ele começou a usar um sapatinho que tinha um saltinho para ficar mais alto, tá? Então, sapatos à moda de Luís XV ainda existe, tá, gente? Então, usava sapatos à moda de Luís XV, a Luís XV. Ou, outro exemplo aqui, ó, bife à milanesa, lasanha à bolonhesa, né? A moda de milanesa, a moda de bolonhesa, é o modo de fazer, ok? É o jeito de fazer. Na indicação das horas, nós sempre vamos usar também, olha só, acordei às 7 horas da manhã, né? Olha, não tenha dúvida quanto a usar, né? Mas aí tem que ser sempre se a hora é plural, vai ser as, ok? Eles chegaram às 10 horas. Ó, fui dormir à meia-noite. Ele saiu às 2 horas, ok? Mais um exemplo também de tirar um pouco a ambiguidade, tá, da questão, gente.
Porque se você acorda às 7 horas, dá a impressão sem crase, dá a impressão que você está acordando às horas. Né? Acordei às 7 horas, comecei a sacudir às 7 horas. Né? Só que quando eu acordo às 7 horas com crase, eu que levantei, eu que acordei. Né? Fui dormir à meia-noite. Quando você fala sem crase, parece que você foi dormir, sei lá, ele saiu às 2 horas, né? Enfim, a crase ela sempre vai dar esse sentido de tirar essa ambiguidade, essa outra possibilidade de sentido. Bom, observação. Com a preposição até, a crase será facultativa. O que é facultativo, gente? Facultativo, sabe aquele feriado facultativo? Que fica a cargo da escola fazer ou não, que fica a cargo da cidade decretar feriado ou não? A crase facultativa é a crase que você coloca se você quiser. Então, quando você diz dormiram até às 14 horas, você pode usar esse as com ou sem, tá? Por quê? Porque esse até aqui, ele já dá essa ideia, né, temporal que a crase daria. Então não precisa. É uma questão de escolha, vai da sua, de como você quer escrever, né? De se você acha que fica legal ou não, né? Fica a sua escolha. Então é facultativa. Bom, em locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. Gente, locuções adverbiais, né? Advérbio é aquilo que tem a ver, a gente tem advérbio de tempo, né? Advérbio de tempo. Hoje, ontem, depois de amanhã, anteontem, antes, durante, isso tudo é advérbio de tempo. Advérbio de lugar, né? A gente tem também debaixo, acima. Então a gente tem essas palavrinhas, né? Os advérbios, que eles são essas palavras que dão essa noção de tempo, de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, né? São palavrinhas que a gente utiliza muito, né? Inclusive muito é um advérbio de intensidade. A gente usa muito na nossa linguagem do dia a dia mesmo. Inclusive as expressões aqui, né, que a gente destaca também são muito utilizadas pela gente. Então, olha, as locuções adverbiais nada mais são que a junção de mais de um advérbio, ou de um advérbio e uma preposição, né? Então, todas as locuções adverbiais prepositivas por quê? Elas têm preposição. A preposição delas é o a, tá, gente? Então, todas elas têm preposições ou conjuntivas, né, que tem uma conjunção na frente, de que participam palavras femininas. Então, todas elas vão ter. Por exemplo, à tarde, né? À noite, de dia. Então, saí ontem à tarde. Então, à tarde sempre vai ter, gente. À tarde, né? Às ocultas, né? Escondido. Às pressas, né? À medida que. À noite. Às claras. Às escondidas. À força. À vontade. À beça. À larga. À escuta. Às avessas. À revelia. À exceção de, à imitação de, à esquerda, às turras, às vezes, gente, por que ninguém usa às vezes com crase, gente? Às vezes tem crase. Sabe por quê? Vamos falar de redundância? Nessas expressões é muito clara a redundância. Por exemplo, olha, às vezes que falei. Às vezes que falei está relacionada ao número de vezes que você falou. Já falei mais de 1000 vezes, foram as vezes que eu falei, todas as vezes, às vezes.
Só que quando a gente fala às vezes com crase, a gente está falando que a gente faz uma determinada coisa de vez em quando, ok? Quando a gente fala esse às vezes sem crase, a gente está falando de todas as vezes, né? Às vezes, de todas as vezes que eu estive aqui, você nunca estava, né? Ou o contrário, que é o às vezes com crase, né? O contrário não, mas que significa outra coisa é às vezes eu venho aqui e você não tá. Olha só como é que é diferente, né? Significa que algumas vezes eu estive aqui e você não tava. Mas a outra significa que todas as vezes que eu estive você não tava. As vezes que eu vim aqui você não tava. Então todas as vezes que eu vim você não tava. Agora, às vezes venho aqui e você não está. Diferente, né? À noite também é outro que, né? Porque, por exemplo, se você fala à noite sem crase, a noite é bela. Sem crase. Significa que quem é belo? A noite. Porque a noite é o sujeito da frase. Tudo bem? Tudo bem. Agora, se eu falo assim, ó. A noite é bela. A noite é bela. Aí você vai perguntar, quem é bela à noite? Né? Porque o plural aqui, ó, o sujeito, ele deixa de ser à noite quando a gente coloca a crase. Tá querendo dizer que alguém fica mais bonito à noite. Então, à noite é bela a lua, por exemplo. Olha isso. Outro sentido, né? Se eu tiro essa crase e tiro a lua, o sujeito é a noite. Mas a partir do momento que eu coloco essa crase aqui, a noite passa a ser só um período da noite, né? É um período do dia. A noite é uma locução adverbial, ok? Então a gente tem que ficar muito ligado, né? Porque o uso incorreto da crase, a falta de crase, pode causar ambiguidade no nosso texto, né? Se a gente usa um às vezes sem crase, um à noite sem crase, à tarde, né? A gente vai dizer outra coisa do que a gente pretende dizer, ok? Então é muito importante a gente estar ligado nessas expressões. Então, as avessas, né? O contrário, né? Tudo o contrário. A revelia, quando é uma coisa que você não quer fazer. Fui à revelia no médico, não queria ir. Né? A exceção de, né? É a mesma coisa de exceção. A exceção de você, eu não gosto de mais ninguém. A imitação de, né? A imitação vamos lá. Esse cara fez um show a imitação de Michael Jackson. É o modo que ele fez, tá? A imitação. Não a imitação substantivo. À esquerda, logo ali à esquerda, você vai encontrar o salão de beleza. As turras também é de um jeito... a gente vive as turras, a gente vive brigando. Tá? Às vezes, né? A chave, né? É o modo que você fez a coisa, é o modo como você resolveu. A chave, né? À direita, a procura, estou à procura de alguém. A deriva, quando o barquinho fica derivando no mar, né? Tá perdido, a deriva. À toa, fiz à toa. Putz, isso aqui é à toa. A luz de... A luz quando você fala li o livro de Machado de Assis à luz de Roberto Chivars, que é um crítico machadiano. Então você pegou a interpretação daquela pessoa, né, à luz de outra pessoa. Ou à luz de um abajur, né? Li Machado de Assis à luz do meu abajur, pode ser também. A sombra, né? A sombra de... deitei-me à sombra do coqueiro, né? A frente de, também muito usada, a proporção que, a semelhança de, as ordens, a beira de,
né? Mulheres à beira de um ataque de nervos, né? Um filme do Almodóvar, muito bom. Então, gente, essas expressõezinhas, elas sempre vão ter crase. Porque se a gente não coloca crase, elas vão significar outra coisa, tá? Elas precisam da crase para ter esse sentido que é, né, o de modo, o de tempo, tá? Porque senão fica substantivo, tá? Se a gente coloca aqui o à tarde, né, à tarde sem crase, a gente está falando do substantivo tarde, né? As ocultas, a gente está falando das coisas ocultas, não de modo oculto, né? A medida, olha, a medida, a gente vai pensar lá da medida do bolo. A medida disso daí é 2/3, né? Mas não, aqui a expressão é a medida que você faz uma coisa, eu faço outra, né? Então é uma ideia de proporção. Então, se a gente deixar de colocar essas crases nessas expressões, elas vão perder o sentido delas. Tudo isso aqui vai virar substantivo simplesmente, ok? Ela perde a força adverbial dela. Crase diante de nomes de lugar. Alguns nomes de lugar não admitem a anteposição do artigo a. Outros, entretanto, admitem, de modo que, diante deles, haverá crase, desde que o termo regente exija a preposição a. Então, se o verbo exigiu e o lugar pediu, vai ter crase. Vamos entender. Para saber se o nome do lugar admite ou não a anteposição do artigo feminino a, deve-se substituir o termo regente por um termo que peça a preposição de ou em. A ocorrência da contração da ou na prova que esse nome de lugar aceita o artigo e por isso haverá crase. Vamos entender esse truquezinho. É parecido com aquele de substituir a palavra feminina pela masculina, tá? Funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que não é questão de gênero aqui. É porque tem algumas cidades que mesmo que o nome seja feminino, a gente não usa, né, o artigo para falar o nome da cidade. Questões, né, convencionais. Por exemplo, vou à França, né? Se a gente consegue dizer vim da França, estou na França, então a França vai ter, tá? Olha, cheguei à Grécia, vim da Grécia, estou na Grécia, tá? Então se você vai para um lugar que você tem que falar estou em, né? Ou vim de, né? Vamos pensar aqui em Dubai, por exemplo. Ó, Dubai. Né? Vim de Dubai, estou em Dubai. Então, Dubai não teria, cheguei a Dubai sem crase. Só que quando você faz esse teste e aparece da e aparece na, obrigatoriamente vai ter, tá? Então, retornarei à Itália, né? Vim da Itália, estou na Itália. E, óbvio, gente, todos esses verbos aqui são, né? Quem retorna, retorna de. São verbos transitivos indiretos, tá? Porque ele pede a preposição a, né? Junto com a de a Itália, né? Cheguei, quem chega, chega a. Então também, ó, verbo transitivo indireto, né? A. Cheguei a, né? Vou à França, né? Quem vai, vai a. Então, verbo transitivo indireto. Ok? Vou a Porto Alegre. Ó, Porto Alegre é um caso, né? Vim de Porto Alegre. Estou em Porto Alegre. Então, a cidade não pede. A cidade não pede um artigo, né? O verbo tem uma preposição, obviamente, né? Vou, quem vai, vai a. É um verbo transitivo indireto. Ele tem uma preposição. Mas a cidade de Porto Alegre não tem artigo, ela não admite artigo,
Porque se você vem de. Você está em Porto Alegre, né? Cheguei a Pernambuco, olha, vim de Pernambuco. Estou em Pernambuco, né? Então, o cheguei, mesmo que o cheguei seja verbo transitivo indireto, nós não vamos ter crase porque Pernambuco não tem o artigo. E como vocês sabem, a crase é a mais a. Então, se não tem os dois as, não vai ter, né? Aqui, ó, retornei. Quem retorna, retorna a, né? Verbo transitivo indireto. Mas quando você vem, né? Você vem de São Paulo, você está em São Paulo, portanto não tem. Mas atenção, ó, a gente tem uma exceção da regra. Quando o nome do lugar estiver especificado, ocorrerá crase obrigatoriamente, mesmo que no caso comum não tenha. Vamos lá. Retornei a São Paulo dos Bandeirantes. Então, por quê? Porque aqui vira a São Paulo dos Bandeirantes. A gente coloca um artigo aqui mesmo que ela não tenha. Porque esse artigo é de cidade, tá? É a cidade. A cidade está implícita aqui, ó. Voltei à cidade dos Bandeirantes, a São Paulo dos Bandeirantes, né? Então, olha, aqui a Salvador, a cidade. Então, você voltou aqui, a Salvador de Jorge Amado, né? Então, no caso, vai ter, porque está especificado, tá? Então, todos os casos que tiver especificado, vai ter. Agora, nos outros casos de cidade, faça a perguntinha, tá? Se for só o nome da cidade mesmo, é vim de, estou em, ou vim da, estou na, vai ter crase. Vim de, estou em, não vai ter. Crase diante dos pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Haverá crase diante desses pronomes sempre que o termo regente exigir a preposição a. Ou seja, se o verbo for transitivo indireto e ele precisar da preposição, vai ter. Por quê? Porque todos eles, gente, começam com a letra A. Olha isso. E a crase nada mais é do que A mais A. Não é verdade? Ó, refiro-me a aquele atentado, né? Então, aqui nós temos o a da preposição, né? Quem se refere a. E o a do pronome, refiro-me a aquele atentado. A gente não escreve assim. A gente pode até falar, refiro-me a aquele atentado, a aquele. Só que aí, o que a gente faz? A gente aglutina. Isso aqui é aglutinação para a frase ficar mais enxuta, para não ficar a sobrando. Porque é isso, a crase nada mais é do que a junção do quê? Do a mais a. Ok? O termo regente do exemplo acima é o verbo transitivo indireto referir. Quem refere-se a algo ou alguém, né? E exige preposição, portanto ocorre a crase. Aluguei aquela casa. O verbo alugar é transitivo direto. Alugo algo, né? E não existe preposição. Logo, a crase não ocorre nesse caso. Então, aqui, gente, olha. Aluguei. Quem aluga? Aluga algo. Ponto. Tá? Então, aqui não vai ter. Porque a crase precisa de dois as. O a do verbo e o a do artigo. Ou do pronome que começa com a. Outros exemplos. Dediquei àquela senhora todo o meu trabalho. Então, dediquei, né? Tem aqui o a, mais o a do aquele. Quero agradecer. Quem agradece, agradece a. Quero agradecer àqueles que me socorreram, né? Não obedecerei. Quem obedece, obedece a. Não obedecerei àquele sujeito. Quem assiste, né? Como a gente já conversou, assistir, de assistir televisão, é assistir transitivo indireto, precisa assistir a algo, né? Quando você assiste um paciente, é transitivo direto. Assistiu o paciente, ele deu assistência, né? Então, assisti aquele filme 3 vezes. Agora, exemplos que não tem, né? Espero aquele rapaz, fiz aquilo que você disse, comprei aquela caneta. Por quê? Espero é transitivo direto,
Fazer é transitivo direto e comprar também. Bom, é isso, a gente fica por aqui.